É, bom, então estamos no último bloco de hoje, bloco de eletricidade, né, em que a gente vai falar aí sobre os circuitos elétricos, né, vamos falar sobre os circuitos elétricos e principalmente sobre resistores, tá? Inicialmente, a ideia é essa. Ainda não vamos entrar na ideia de associação, vamos entrar nisso depois, mas nesse primeiro bloco já vamos falar sobre circuitos elétricos simples, né? Bom, então a primeira coisa é definir o que é um circuito elétrico. Então, circuito elétrico, né, é um percurso fechado. Eu vou botar fechado aqui entre aspas, porque às vezes ele não vai parecer fechado, no qual há passagem de corrente elétrica. Como a gente já falou de corrente elétrica, né? Então a gente vai usar isso agora. Então a ideia aqui é tratar desse assunto, né? Corrente elétrica associada a circuitos elétricos simples. Nesses circuitos elétricos vão aparecer elementos, né, ou dispositivos elétricos, né? Esses dispositivos elétricos, eles, para cada um deles, você tem uma determinada característica, né? E essa característica vai dizer o que ele faz no circuito. Tá? Então, esses dispositivos eles servem para, de maneira geral, interagir com o circuito. Tá? Então, ó, interagem com o circuito, tendo cada um, cada um sua própria, vamos dizer assim, sua própria finalidade. Então, alguns exemplos, né, de elementos são o resistor, vamos falar sobre ele, né, a bateria, fusíveis ou fusível, né? Você tem aí chaves ou interruptores, né? Transformadores, transformadores, capacitores, que a gente vai ver em capítulos posteriores aí, capacitores, tanto de placas paralelas quanto, né, capacitores esféricos. Bom, enfim. Então são N elementos aqui que podemos ter no circuito. Mas de maneira básica, né, um circuito, ele é algo meio que assim, ó. Você tem uma fonte de alimentação, que é a bateria, normalmente representada assim. O traço maior representa o polo de maior potencial da bateria, né? E aqui você tem algum elemento do circuito, tá? Pode ser um resistor, pode ser um fusível, pode ser um capacitor, um indutor, enfim.
um diodo, pode ser um monte de coisa. Essa bateria, como eu falei, né, ela tem um polo positivo aqui, negativo, maior potencial, menor potencial. Então isso aqui é uma bateria, certo? E aí aqui, obviamente, a gente pode dizer que eu tenho um ponto A e um ponto B do circuito. E aí esse dispositivo está sujeito a uma tensão aqui que vai de A para B, né? Então, isso aqui é um dispositivo qualquer, né? A gente pode chamar isso aqui de carga, que é o que está conectado no circuito. Pode ser outra bateria, pode ser um capacitor, pode ser, enfim, N coisas aí que podem aparecer. Quando isso é um resistor, né, a gente tem normalmente um desenho assim, ó. Então, normalmente a gente tem um desenho assim. Isso aqui é um resistor R, está ligado nos pontos A e B de um circuito, sendo que aqui, ó, é mais e menos, e você tem uma corrente entrando por aqui. No resistor, a corrente entra pelo polo positivo e sai pelo negativo, ou seja, pela região de maior potencial e sai pela região de menor potencial. A relação que existe entre as duas coisas, né, entre a corrente que atravessa o resistor, entre a diferença de potencial entre os pontos A e B e o valor da resistência elétrica, é dado pelo que a gente chama de lei de Ohm, ou primeira lei de Ohm, que diz que o AB é igual a R vezes I. Ou seja, a diferença de potencial entre os pontos A e B é proporcional à corrente que o atravessa por meio da resistência elétrica do resistor. Então, R é o valor da resistência, tá? Então, a gente percebe que o papel do resistor é resistir à passagem de corrente. Quanto maior a sua resistência elétrica, maior a diferença de potencial necessária para poder fazer a corrente atravessar. Então, ele resiste à passagem de corrente. Beleza? Então, guarda isso e guarda o que eu falei, né? Então, o resistor resiste, ele dificulta, existe a passagem de corrente, tá? Esse que é o papel dele, resistir à passagem de corrente. Então vamos a um exemplo, né? Se você tem 10 volts, aí eu vou até mudar um pouquinho aqui, paga aqui no meio. Aqui você tem 4 volts e aqui, ó, você tem um resistor. Aí eu mudei o desenho para parecer um cilindrozinho, que é como é um resistor mesmo, de verdade. Digamos que ele tem uma resistência elétrica de 2 ohm. Essa unidade de medida, ohm, né, se deve ao ohm daqui, né? E ela é a razão entre volt e
ampere, tá? Então, o ohm é igual ao volt pelo ampere. Muito bem. Repare que do lado esquerdo a gente tem a região de maior potencial, do lado direito a região de menor. Então, essa corrente está indo para lá. E qual é o valor dessa corrente? O AB igual a R vezes I. Então, 10 menos 4, que é a diferença de potencial entre A e B, é igual a R, que é 2, vezes I, que vai dar 6 dividido por 2. Temos uma corrente de 3 amperes. Pronto, então com isso, calculei a corrente. Lembre-se que a corrente, né, ela não pode se destruir e nem sumir. Ela tem que existir, independente dos nós que existam no circuito. O que é um nó? É uma divisão de corrente no circuito. Então, vou dar um exemplo um pouquinho diferente para a gente tentar entender quais são os valores das DDPs ou quais são os valores das correntes que passam no determinado ramo de um circuito. Olha esse exemplo, ó, que é um exemplo banal, mas que pode causar confusão se você nunca viu. Olha só, digamos que você tenha esse circuito, ó, tá? E que aqui, ó, você tenha esse símbolo. Esse símbolo significa 0 volt. Tá? 0 volt. Vou colocar aqui, ó, um resistor. Vou colocar aqui outro resistor. Vou colocar aqui, ó, 100 volts. Vou colocar aqui menos 100 volts. Vou colocar aqui 50 ohms. Vou colocar aqui 10 ohms. A minha primeira pergunta na verdade, as minhas perguntas são: quem é essa corrente? E quem é essa corrente aqui? Que eu não sei se está para esse lado. E 2, quem é essa corrente aqui? E 3. Tá? Eu botei aleatoriamente. Tá? Quem são essas correntes? I1, I2 e I3. Primeira coisa, eu sei que aqui é 100 e aqui é 0. Então, eu sei que aqui, ó, é o menos e aqui é o mais. Então, a corrente I1 está certa, ela desce. Ela vai ali para baixo. Então, I1 vai ser 100, que é a diferença de potencial nos terminais, dividido por 50. 2 amperes. Então, essa corrente I1, né, que desce aqui, ela vale 2 amperes. Deixa eu colocá-la vou colocá-la de outra cor, colocar de roxo. Então, já sei que aqui, ó, desce em 2 amperes. Agora, aqui embaixo, ó, eu tenho, de novo aqui, vou marcar de roxo, de marrom. Aqui é 0 e aqui é menos 100. Então, aqui é mais, menos. Então, essa corrente I3, na verdade, ela não está nesse sentido, ela está nesse sentido, certo? I3 tem que ser para cá. Por quê? Porque ela tem que atravessar o resistor do mais para o menos. Então, I3 vai ser DDP 100 volts. É 0 menos menos 100, 100 volts. E aqui 10. Então, eu tenho 100 por 10, 10 amperes. Então, concluindo, eu sei que existe uma corrente descendo aqui, ó, com 10 amperes. Então, se vem 10 para baixo e 2 para cá, tem que estar vindo para a direita. Repare que a corrente não pode se destruir. Tem que estar vindo para cá, ó,
8 amperes para somar com 2 virar 10. Então, essa aqui também está na direção errada, né? Na verdade, I3 I2, que era esse cara, vai para a direita. Então, consegui encontrar todas as correntes, né? Com base nesse exemplo. Esse é um bom exemplo que pouca gente conhece, né? É um exemplo interessante que pouca gente conhece. E se você nunca viu, dificilmente você vai resolver pensando nele lá na hora, tá? Então, o ideal é você já ter visto alguma vez. Por isso que eu estou mostrando esse exemplo. Bom, aí, como eu falei, esse é a primeira coisa aqui quando a gente fala de circuito, né? É entender primeiro o que é um circuito, né? Aí, por isso, ó, por que eu falei do percurso fechado, entre aspas, né? Por que eu deixei o fechado, entre aspas? Porque aqui, ó, ele não está fechado. Você não está vendo um percurso fechado. É claro que eu poderia imaginar uma bateria ligando com 200 volts, que é a diferença entre 100, né? Repare que se você for pensar de maneira geral, a diferença de 100 para menos 100 é uma diferença de 200 volts. Então, eu poderia fechar esse circuito com uma bateria de 200 volts, dizendo, né, que aqui, né, você tem 0 volts, certo? Mas o problema é que eu tenho que ligar isso aqui em algum lugar, né? Tá ligado na Terra. Ou seja, então, o circuito está fechado? Tá, fechado junto com a Terra. Então, uma série de coisas aí a considerar. Bom, vamos então aos elementos de um circuito. Por exemplo, um dos elementos importantes, né, a gente já falou da bateria e do resistor, é o fusível. O que o fusível faz? Ele protege o circuito. Ele protege o circuito. E como que ele protege o circuito? Interrompendo passagens de corrente que sejam acima do necessário. Então vamos supor que você tem um circuito assim. Melhor, vou fazer assim. Pronto. Acho que assim tá bom, dá para ilustrar o que eu quero. Digamos que aqui você tem um resistor e aqui você tem um fusível. Normalmente eles colocam assim, ó, tá? Ou colocam assim, ou colocam um círculo e um tio dentro. Então, esse aqui é um fusível F, esse aqui é um resistor R, esse aqui é uma bateria, aqui é 10, mais, menos. Vamos botar aqui 12 volts, vamos botar aqui 4 ohms, e vamos dizer que esse fusível ele respeita, ele suporta até 4 amperes. Vamos botar 5 amperes. Aí a pergunta então esse é meio que já um exemplo e ao mesmo tempo explicando o assunto, né? Vamos lá. Pergunta aí normalmente eles fazem assim, ó, que aí já coloca mais um elemento. Eles colocam aqui, ó, uma chave do circuito. Vamos dizer que isso aqui é aberto. Ou seja, o circuito não está funcionando ainda. Quando a gente fechar essa chave para cá, né, isso aqui vai ser um circuito fechado. E aí ele pergunta, ao fechar a chave, a pergunta dele normalmente é essa, ao fechar
a chave, o que ocorrerá com o circuito. Vai continuar funcionando, vai parar de funcionar, enfim. Bom, então eu preciso entender o que, que vai acontecer. Para eu entender o que vai acontecer, eu tenho que entender qual o papel de cada elemento. A bateria fornece 12 e eu tenho um resistor com 4. O fusível está ali só para proteger o circuito, então ele não interfere em nada a não ser proteger o circuito se a corrente ultrapassar 5 amperes. Então a pergunta na verdade é, a corrente que vai passar é menor ou maior que 5 amperes? Se for maior, o circuito abre, para de funcionar. Se for menor, o circuito se mantém, continua funcionando normalmente. Então tá bom. O que, que eu vou fazer? Vou calcular a DDP com base no resistor. U igual a R vezes I. A partir daí eu vou ter U 12 volts, R 4 ohms, I. Então I vai ser 12 dividido por 4, 3 amperes. Ok, o circuito está funcionando perfeitamente. Por quê? Porque a corrente que atravessa é menor do que a corrente que o fusível suporta. Simples assim. Então, ao fechar a chave, nada vai ocorrer. Vai continuar funcionando normal. Agora, vamos supor, por algum motivo, né, alguém precisou substituir o resistor, mas aí, em vez de colocar, né, um resistor de 4 ohms, colocou um de 2. Então, ele foi lá e colocou um resistor de 2 ohms no lugar, tá? Com o mesmo fusível, tudo igual. Fazer só assim para andar mais rápido. Então, tinha lá o mesmo fusível, aqui tinha o mesmo resistor no mesmo lugar, só que de 2. E aqui continuava sendo a bateria de 12, mais e menos. Ele abriu para poder tirar o resistor, depois fechou. Quando ele fechou, o que, que acontece? Vamos ver. Eu vou ter o novo U igual ao novo R vezes o novo I. Né? Só para diferenciar do anterior. O U é o mesmo, apesar de eu ter botado aqui isso aqui. O novo R é 2 e eu vou ter uma nova corrente. Essa nova corrente vai ser 12 dividido por 2, 6 amperes. 6 amperes é maior do que o fusível de 5 amperes. Então, o que, que vai acontecer? Na mesma hora que você ligar, né, na mesma hora que você ligar, o fusível se rompe, essa aqui deixa de existir e o circuito para de funcionar. Certo? Se fosse um circuito que não tem fusível, ele funcionaria com 6 amperes. Como tem fusível e o fusível é de 5 amperes, a corrente não pode ultrapassar 5 amperes. Na verdade, não pode nem chegar a 5 amperes. Chegou a 5, ele já corta. Tá? Então, para isso que serve fusível. Existem outros elementos, aos poucos a gente vai falando, chave eu já falei, resistor já falei, né? Então, é mais para acostumar você com essa terminologia, com esses nomes. Uma das coisas que você precisa saber calcular, a gente já falou sobre isso, é a potência elétrica. Potência elétrica, ela é U vezes I. Só que a gente sabe que U é igual a RI, pela lei de Ohm. U igual a RI. Então, você pode substituir, fazer potência igual a R vezes I vezes I, obtendo uma potência que é R vezes I ao quadrado, certo? Ou você pode agora fazer também, a partir daqui, ó, que I é U sobre R. E aí você pode escrever que a potência vai ser U vezes U sobre R. Então, você vai ter uma potência que é
U ao quadrado sobre R, tá? Então, você tem essa expressão e essa expressão. Certo? Então, eu tenho três expressões para potência elétrica, ok? Então, três expressões para. Então, agora, eu consigo, por exemplo, calcular corrente que a corrente que passa em determinado resistor. Porque agora, ó, por exemplo, se eu, vamos supor, ó, vou te dar um exemplo. Uma lâmpada, ó, uma lâmpada. Lembrando que uma lâmpada incandescente, ela é um resistor, tá? Ela funciona com base no resistor. Então, ela é praticamente um resistor, tá? Lâmpada incandescente que eu tô falando, tá? Uma lâmpada incandescente tem especificações de funcionamento dadas por. Vou botar 60 watts, 100 volts. Só para ficar com números agradáveis, vamos dizer assim. O que vai acontecer? A pergunta dele ou as perguntas são que você pode ou não calcular. Depende de você. Depende de você no que eu quero sentir, no seguinte sentido, depende do que a pergunta está perguntando, de maneira geral, e como a prova de concurso às vezes é múltipla escolha, você não precisa passar por todas as etapas. Mas eu vou perguntar as duas, né? Qual a resistência, qual a resistência elétrica da lâmpada e B, qual a corrente elétrica que a atravessa. Vamos responder a letra A logo, né? Letra A. U, potência, U ao quadrado sobre R. 60, U é 100, 100 ao quadrado sobre R. R, então, vai ser 100 vezes 100 sobre 60. Simplificou, simplificou. 1.000 dividido por 6 é 166,67 ohm, né? Aproximadamente. Muito bem. Vamos lá. B. Qual a corrente? Potência igual a U vezes I, certo? Ou potência igual a R I ao quadrado, né?
Eu não gosto muito dessa segunda, porque a corrente vai depender, é, enfim, vai depender ali do quadrado, né? Então eu acho ruim fazer isso. Mas tranquilo, tu vai jogar aqui 1000/6, potência, né? Eu vou fazer assim, né? Vamos fazer com as duas. Para essa aqui, você teria 60 igual a 100 vezes I. Logo, I seria 6/10, 0,6 amperes. Aqui, potência, 60 R, né? 1000/6 vezes I ao quadrado. Simplifica um zero, esse. Com esse, I ao quadrado, 6 vezes 6, 36/100. Então eu teria que tirar esse quadrado, também, como eu falei, não é nada demais, mas às vezes a pessoa tem problema com raiz quadrada. Mas aí, aqui, ó, vai aplicar a raiz quadrada aqui, vai aplicar a raiz quadrada aqui, vai ficar I igual a 6/10. 6 é raiz de 36, 10 é raiz de 100, então I é igual a 0,6 amperes. Ou seja, está feito, certo? Então, é possível encontrar tanto de um jeito quanto de outro, tá? Eu prefiro o primeiro porque aí não tem quadrado de ninguém, enfim. Então você pode usar sempre que necessário. Bom, seguindo, né? O que a gente tem a seguir? Quer dizer, qual tipo de coisa vai aparecer para você ainda. Uma delas é a segunda lei de Ohm. Lembrando, só para lembrar, a primeira lei de Ohm, ela diz que U é igual a R vezes I. A segunda lei de Ohm diz que R é igual à resistividade ao material vezes o seu comprimento sobre a sua área da seção transversal, né? Então, desenhando aqui um circuito, um resistor, teria algo meio que assim, ó. Teria algo meio que assim, ó. Aqui no meio você tem uma área. Essa área aqui, ó, é essa área ali. Esse comprimento que aparece ali é esse comprimento aqui. E esse ρ depende do material. A unidade medida desse ρ vai ser metro. Porque aqui é metro por metro quadrado, né? Isso aqui normalmente é metro. Esse aqui é metro quadrado. Então vai simplificar esse metro com esse, ficando metro, passando para lá metro ohm. Ok. Então com isso eu consigo agora calcular a resistência de determinado material com base em suas características físicas e não mais com base no circuito. Então aqui, ó. Primeira lei, segunda lei. Vamos lá. Deixa eu só dar uma circulada nessas fórmulas aqui, ó. Principalmente essa segunda, que a gente ainda não tinha visto. Para dar um destaque. A outra a gente já tinha visto, né? Essa aqui. Muito bom. Então, exemplo. Né? Exemplo.
é um resistor, um resistor tem, ou melhor assim, vou até fazer assim, ó, um fio tem 1 centímetro de diâmetro, 1 centímetro de diâmetro e comprimento de 100 metros. Vamos botar um fio aí de 100 metros, certo? Suponha. Não, eu vou até fazer melhor. Eu vou dizer, eu vou continuar com suponha que sua resistência seja de é, deixa eu botar aqui um valor razoável. Resistência seja de, sim, eu vou botar 4 ohms. 4 ohms. Calcule a resistividade do material. Pronto. O que você vai fazer? Você vai fazer aqui resistência, Rho, vezes L sobre A. Portanto, vamos pegar os valores. Resistência, 4. Resistividade, não tem. Comprimento, 100 metros. Aí agora vem a área, né? A área, se tem 1 centímetro de diâmetro, né? Você tem que calcular a área de um círculo. A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado, que é o mesmo que π vezes o diâmetro sobre 2 quadrado. O diâmetro é de 1 centímetro, né? Então aqui vai ficar meio centímetro, né? É, vamos deixar A aqui por enquanto, eu vou calcular o A separado. O A vai ser π vezes o raio. O que é o raio? 1 centímetro dividido por 2, né? πr ao quadrado. Ou seja, vai ser π sobre 4 centímetros quadrados. Mas para dar certo, tem que passar para metro. Então é π sobre 4 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Essa conversão de unidade eu vou deixar para a gente comentar sobre ela depois, tá? Porque senão a gente não avança, vamos dizer assim, certo? Bom, então voltando aqui, cadê? Peraí, deixa eu trocar essa cor aqui. Pronto, só para a gente destacar. Eu usei essa fórmula e para a área eu usei esse fato. Cadê? Esse fato. Eu podia ter usado aqui o diâmetro dividido por 2, mas acho que acabei fazendo isso, né? Não de forma explícita, mas foi o que eu fiz. Aí aqui, ó, 100 metros é o comprimento, 4 pi. Tudo bem. Então, substituindo agora, temos 4 igual a ρ vezes 100 sobre a área. Qual é a área?
π sobre 4 vezes 10 a menos 4. Bom, e agora para resolver isso, você vai colocar 4 igual a ρ vezes 100 vezes o inverso da base, né? 4 sobre π vezes 10 a menos 4. Né? Aí, explica pelo inverso. O 10 a menos 4 vai para cima, porque ele está negativo, então ficamos com 4 igual a ρ vezes 4, eu vou botar o 100 primeiro, 100 vezes 4 vezes 10 a mais 4, isso tudo sobre π. Ok. Então agora o 4 vai embora, né? O 4 vai embora, vai simplificar esse 4. Esse 4 aqui, ó. Pum, pimba. Esse 4 vai embora com esse 4. 10 à quarta com 100. 100 é 10 ao quadrado. Ficamos com 10 à sexta. Então, ρ vai ser π. Aliás, vamos fazer assim que vai ficar mais devagar, né? 1 é igual a ρ vezes 10 à sexta dividido por π. Ou seja, ρ, então, na verdade, é π vezes 10 a menos 6. Por quê? Se eu multiplicar desse lado aqui, ó, por 10 a menos 6, e desse lado por 10 a menos 6, isso aqui dá 1, né? 10 a sexta com 10 a menos 6. E do outro lado aparece um 10 a menos 6 vezes π. Ou seja, é aproximadamente, deixa só aproximadamente, 3,14 vezes 10 a menos 6 ohm por metro. Ou seja, um fio tem uma resistência elétrica bem pequena, né? Porque tem que ser assim, senão ele esquenta em vez de transmitir energia. Então, basicamente, essa que é a ideia. Então, o que a gente falou? Sobre potência, falamos sobre, enfim, vários temas aqui. O principal é lembrar da primeira e da segunda lei de Ohm, né? É importante. 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 Se um resistor obedece à lei de Ohm, então ele é dito ser ômico. O que isso significa? Que ele não varia sua resistência em função da corrente. A resistência é fixa. Em outras palavras, como U é igual a R vezes I, sabemos que R é igual a U sobre I. E se ele for ômico, você vai ter que R é igual a U1 sobre I1, que é igual a U2 sobre I2, e assim por diante. Tá? E por conta disso, o gráfico de U por I, né? O gráfico de U por I será uma reta. Aqui sendo U, aqui sendo I, o gráfico vai ser uma reta, certo? Se isso é um resistor ômico. Se o resistor é não ômico, né, a curva dele pode ficar assim, por exemplo. Né? Então, esse aqui é um resistor não ômico. Bom, então a pergunta é, aí o que a gente fez não está correto? Tá, é porque a gente sempre pega
faixas nos quais os dois estão muito próximos. Até aqui, os dois estão muito próximos, né? Então, dali em diante já começa a destoar demais. Ó, né? Então, a gente usa quase todos os resistores como ômicos porque a gente está calculando resistência, tensão, etc., numa região muito próxima, ou que os gráficos são muito próximos, tá? Então, por isso a gente não se preocupa com isso. Mas a rigor deveria, porque a resistência não é fixa, né? Ela muda com a temperatura, porque o material dilata, aí se o material dilata, mexe na área interna, ou seja, isso aqui muda, comprimento muda, então tudo isso interfere, na conta em relação à resistência corrente e tensão. Bom, acho que então fechei aí o bloco, falei sobre resistores, falei sobre corrente, falei sobre bateria, falei sobre fusível, falei sobre chave, falei sobre circuito simples, DDP, como que calcula, o que que você tem que fazer, né? Exemplo aqui de fusível, potência, dei exemplo, mostrei, segunda lei de Ohm e ainda mais alguns exemplos, ok? Deixa eu só finalizar aqui a gravação para a gente encerrar esse bloco. Eu espero ter ajudado aí em relação à eletricidade, né? Acho que é um assunto que para muita gente é difícil. Mas é isso. Se você seguir fazendo exercícios de maneira geral, não precisa ser exercícios muito complicados. Se fizer exercícios baseados nessas ideias, certamente você vai diminuir a quantidade de dúvida que você tem aí com essa disciplina, tá bom? Ou com esse tema dentro dessa disciplina. Bom, deixa eu ver.